Boa noite, minha gente, ou bom dia se você está assistindo fora no horário do nosso Hangout. Boa noite para quem está no ar. Boa noite, Marianina. Boa noite, Antonieta. Boa noite, Paula, Willy, Coy. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Marcelo, Lu. Boa noite, Juliano Cunha, meu xará de Ribeirão. Matheus Guedes, boa noite. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Eu vou passar uns recadinhos rápidos, porque nós marcamos às 8h30 para começar o Hangout, e nós vamos começar pontualmente às 8h30. Mas como vocês já estão aqui com esse excesso de energia aí acumulada, esperando o início da coisa toda, eu já vou aproveitar que vocês estão aqui para dar um recadinho. Na verdade, são alguns recadinhos, mas assim, é muito mais comemoração, porque vocês que acompanham o trabalho da Posat Filmes, acompanham os vídeos que a gente produz, os documentários que a gente publica, que compartilham, que baixaram o app e tal, é muito legal a gente poder dividir com vocês cada passo novo na nossa caminhada. Escuta só esses números. Hoje, o canal da Posat Filmes no YouTube está com 72 mil inscritos. 72 mil. Já não cabe no estádio do Morumbi. Já não cabe no Allianz Arena. Já não cabe... Olha, vou falar para você. Precisa de um estádio e meio já para caber essa gente toda. Estamos indo rumo aos 100 mil assinantes, que é a primeira placa, o primeiro prêmio que o YouTube dá para todos os canais, né? Com certeza, se eu tivesse montado um canal de fofoca, um canal de putaria, um canal de piada, um canal de seja lá do que fosse, eu já teria passado isso aí. Mas espiritualidade, ufologia, filosofia, sabe como é? Demora um pouquinho mais, mas nós vamos chegar lá. E se tudo der certo, antes do final do ano, nós vamos estar comemorando juntos 100 mil inscritos. Então, ajuda a gente, convida pessoas, indica, recomenda o canal, que é muito, muito importante para a gente isso. Além dos 72 mil inscritos no canal, nós estamos com 4 mil usuários do nosso aplicativo. O aplicativo da Posat Filmes, que você coloca no seu celular ou tablet. Ó, estou com o meu aqui. Opa, bati na mesa, não é terremoto, fica tranquilo, não é o fim dos tempos. Ó, você baixa e você tem todo o conteúdo da Posat Filmes na palma da mão. Tudo aqui. Documentários, os programas semanais, a pesquisa que eu e a doutora Gilda Moura estamos fazendo, está bem aqui, ó, dá para clicar e responder pelo celular. O Círculo, o novo projeto da Posat Filmes está aqui embaixo, tudo no celular. Sabe qual é o mais legal? 4 mil usuários ativos do nosso app e nós temos quase 200 avaliações 5 estrelas na Google Play Store. A média é 5 estrelas. De todas as avaliações que nós recebemos, é praticamente unanimidade, porque o Google nos dá como média 5 estrelas, ou seja, ele é um app 5 estrelas na Google Play Store. Isso é muito legal, muito gratificante. Muita gratidão para você que já está utilizando o nosso app e para você que ainda não usa, é legal utilizar. Não ocupa espaço, é muito bacana e ainda recebe uns pushzinhos nossos, às vezes, quando a gente publica muito vídeo. Mas a gente também não fica enchendo muito saco com isso não, tá? E o mais legal, essa semana, como vocês sabem, na sexta-feira, dia 1º de setembro, nós vamos iniciar oficialmente as atividades do Círculo da Posat Filmes, que eu tenho falado para vocês a todo momento, do círculo, da proposta, do que nós estamos vendo, qual a nossa visão para o círculo, etc. E tal. Só nesse período de pré-início, nós ainda não iniciamos oficialmente as atividades, mas só nesse início, nós já temos quase 1.000 pessoas pré-cadastradas que leram a nossa proposta pública, que reconheceram os valores daquilo que a gente está propondo, os seus próprios valores, a sua própria missão, e que estão dispostas a fazer parte do círculo quando ele iniciar. Isso é, para mim, especialmente, muito gratificante de perceber que essa coisa dentro aqui, que eu não consigo definir para vocês,
Mas essa coisa que me impeliu a começar esse projeto encontrou ressonância em todo o público que acompanha o nosso trabalho. E é muito legal, porque como a nossa proposta é conhecimento, movimento e transformação, se efetivamente já essas 1.000 pessoas se associarem, se iniciarem no círculo, nós temos aquela proposta de que a cada 300 membros nós vamos adotar uma obra social de expressão espiritual. Já são 3 obras que a gente adota numa tacada só para começar a conversa, só para mostrar, para chegar causando, para mostrar para esse povo que nós somos Rolling Stones mesmo, que a gente é irrefreável. Então é muito legal perceber que esse movimento vai começar a ganhar corpo, né? Vai ganhar o meu corpo, o seu corpo, vai ganhar o corpo de todo mundo que acompanha. Então, também não é um limite, tá? Pode falar bem aí, pode espalhar essa novidade. Na sexta-feira a gente abre as portas do círculo, aí a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que já se pré-cadastrou, aí vai fazer a efetivação da iniciação, e já na sexta-feira nós vamos publicar a aula magna, que é a primeira aula, que vai mostrar como é que vai funcionar, qual que é a estrutura, quais são os fundamentos, e vai dar início também ao programa pedagógico, quais são as próximas aulas, quando vai ser o primeiro encontro presencial. Tudo isso vai acontecer já nessa sexta-feira. Então, assim, nós estamos assim, ó, virado já no Jiraya, mas vai dar tudo certo, com certeza. E hoje, para ser pontual como um britânico, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês, para saber se vocês estão me xingando, se vocês estão felizes. Ah, muito bom, a turma está chegando aí. Muito boa noite para todos vocês. Para ser pontual como um britânico, faltando 1 minuto. Hoje nós vamos conversar virtualmente. Ela não está aqui em casa, infelizmente, não veio tomar café do interior, com bolo do interior, mas não vão faltar oportunidades. Ela é psicóloga clínica, tá? Psicóloga clínica, ela é escritora e hipnóloga, com muitos anos de estudos sobre uma área chamada fenômenos anômalos da consciência. A Gilda foi co-diretora de um estudo junto com a Fundação Kairos sobre esse tipo de fenômeno, sobre estados alterados de consciência e mapeamento cerebral, tá? Que é uma universidade americana de Illinois, Chicago. E ela publicou papers, ela tem uma carreira acadêmica muito respeitável. E, meus amigos, eu só posso dizer para vocês que eu sou apaixonado, em primeiro lugar, pela Priscila, minha mulher, e em segundo lugar, por ela. Gilda Moura, patrimônio cultural da humanidade, declarado pelo Unesco. Como é que você está, Gilda? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo patrimônio, né? Se isso me rendesse com todo o trabalho que eu fiz no Brasil, um título de honoris causa, eu ia ficar muito feliz, porque com todas as publicações, 7 anos de trabalho, 100 pessoas que nós colocamos eletrodo na cabeça, eu acho que poderia ter aí um doc honoris causa para me ajudar. Mas tudo bem, a gente segue na pesquisa. Fazendo o que gosta, que é o principal, né? É isso daí. Pessoal, eu vou tocar um pouquinho a conversa com a doutora Gilda e vocês podem utilizar o chat do YouTube para deixar algumas perguntas à medida que a nossa conversa for avançando, tá? E a gente vai, como sempre, selecionando ali algumas perguntas e tal. Ô, Gilda, o que você acha da gente fazer um acordo aqui? E as 5 perguntas mais inteligentes, a gente dá uma entrada VIP para o evento que você vai fazer esse sábado e domingo agora em São Paulo. Pode ser, concordo. Seria uma boa. Você vê que eu peguei ao vivo. Eu espero que você tenha o endereço, porque eu não sei. Eu só sei qual é o teatro, mas não sei o endereço. Tá valendo, vai ser no Teatro UMC esse final de semana. A Júlia está fazendo um evento lá chamado Wake Up Gateway, eu comecei a falar em inglês e já misturei. Wake Up Gateway e... É o Portal do Despertar. Portal do Despertar. E a gente vai, para 5 perguntas que a gente eleger as mais inteligentes, aí nós vamos dar VIP. A Gilda já concordou aqui, que eu já dei uma intimada nela ao vivo, e a Gilda é assim.
Gilda Moura não deixa a bola quicando. Se bateu, ela faz e marca o gol, tá bom? Tá aparecendo aqui. O que você considera uma pergunta inteligente? Uma pergunta inteligente. Gilda, vamos começar pelo básico. E a primeira pergunta é a minha. Eu queria falar sobre os tais estados alterados de consciência e os tais fenômenos anômalos nos quais a abdução e o contato se encaixam, não é isso? Como é que a gente diferencia, Gilda, um fenômeno anômalo da consciência de uma fantasia ou de uma brisa que o cara tenha, efeito de, sei lá, de alguma coisa que ele tome, que ele fume, ou mesmo de uma pessoa muito criativa, por exemplo? Eu trabalho com criatividade no meu dia a dia. Como é que a gente separa, de fato, um fenômeno, né, que possa ser classificado como fenômeno anômalo da consciência e todo esse resto? Bom, para começar, estados alterados da consciência, quando você é muito criativo, você também tem facilidade de alterar seu estado. Toda pessoa, quando está criando, algum estado diferente, não está dentro do estado normal da consciência. Ela, de modo geral, já está atuando numa frequência um pouquinho mais alta do cérebro, tá? Quando você está fazendo alguma coisa muito forte de criatividade. Aí não tem muita diferença os anômalos, né? Mas uma das características principais, por exemplo, se você tiver um êxtase, né? Você estava numa igreja, numa contemplação profunda e entrou num estado de êxtase, tá? Se isso foi verdadeiro, aquele êxtase, você tem uma mudança na sua vida. Tá? Se o êxtase não provocar nenhuma mudança, mesmo no caso de um contato, de uma abdução, se você não tiver uma mudança de vida a partir daquela vivência, se aquilo não impactou a tua consciência, tá? Aquilo pode ser uma fantasia, que realmente você não viveu. Você pensou que viveu. Porque quando a vivência é real, do estado alterado, ou do êxtase, ou do que for, há uma modificação no teu comportamento, no teu dia a dia. Aquilo, eu não fui mais o mesmo a partir de. Me aconteceu alguma coisa e depois disso eu nunca mais pensei igual, eu não vi o mundo igual mais. Tá? É verdade que um trauma profundo, de um acidente, uma coisa, pode também provocar uma alteração. Tá? E a gente entra em estados alterados de consciência, muitas vezes sem perceber. A gente se auto-hipnotiza sem perceber. Tá? Quando você está muito concentrado numa coisa e não escuta mais nada, tá? Você se auto-hipnotizou, só que não sabia. Tá? Então, uma outra coisa que induz hipnose, que a maioria das pessoas também não sabem, é comum você dizer: eu levei um choque porque eu recebi uma notícia muito forte e, a partir dali, eu fui fazer e, quando acabou, eu desabei. Porque você, quando entrou no choque, você entrou em hipnose, você entrou no estado alterado de consciência. Quando você desaba é quando você volta ao teu estado real, ao teu estado normal, tá? Agora, dentro dos fenômenos, o mais interessante sobre o fenômeno anômalo, todo fenômeno, tudo que sai da normalidade é considerado anômalo, tá? E hoje em dia, as vivências são tão grandes, né, que é difícil você saber se aquilo é anômalo mesmo ou se já está virando normal, não é? Até por todas as modificações e tudo da mídia e toda a informação e tudo que as pessoas estão tendo, inclusive muita coisa radical, e tudo isso altera o estado de consciência. Inclusive, esportes radicais também alteram o seu estado de consciência. Agora, tem também, tá, Juliano, que eu não sei se é por aí ou se você aí me faz outra pergunta, que são as crenças espirituais. Nós vamos chegar nelas. Sabe por quê? O pessoal se animou com o negócio de ganhar convite aqui. Eu já tenho umas 800 perguntas aqui. Então, nós vamos chegar na questão das vivências espirituais
já já. Tem uma pergunta interessante da Beth, que é o seguinte, ela falou, eu quero saber sobre as ondas cerebrais. Ela fala assim, como faço meditação, eu alcanço um estado muito legal. Então, ó, já estamos entrando um pouco aí talvez, as vivências espirituais. Ela está perguntando qual que seria essa onda que ela está alcançando nesse estado de meditação? De um modo geral, a meditação, tá, entra na chamada onda alfa, que é a onda quando você se acalma, quando você acalma seu cérebro, quando você relaxa, tá, você entra em alfa, tá. Então, o alfa é um estado natural meditativo. Quando você vai aprofundando isso mais, tá, você pode entrar em teta, quase dormindo, mas ainda se mantendo acordado com a prática da meditação. E é quando você, então, começa a ter mais imagens ou vivências, tanto que existe no treinamento de biofeedback, existe um treinamento chamado Alpha Theta Training, tá? Que, inclusive, eu passei por isso, é muito espetacular, que foi na Universidade de Wyoming, tá? Que tinha o Dr. Elmer Green, que já faleceu, mas era um médico especializado nisso, em biofeedback, que é o interessante, porque você entra em alfa, nesse relaxamento, igual da meditação, mas fica um bipzinho, você vai aprofundando para teta, que é quando você vai começando a ficar sonolento, tá? Mas tem um bip de alfa que não deixa você dormir. Você entra em alfa e fica consciente. Então, você sonha acordado, né? E quando você volta, você recorda tudo que viu. De Alpha Theta Training. Né? Nossa, agora, isso, por exemplo, esse estado alterado de consciência nos leva a percepção de uma realidade muito mais ampla, eu posso dizer assim, ou muito além daquilo que a gente chama aqui de realidade física. Eu pergunto assim, como é que se comporta a consciência com relação ao tempo e espaço nesse estado de teta? Bom, quando você se hipnotiza ou entra em teta, tá? Você, de um modo geral, você não tem mais essa noção de tempo e espaço. A gente diz que você tem acesso ao passado, ao presente ou ao futuro, como você tem acesso também para cima, para outros níveis de consciência ou para outras realidades, né? Tanto que as primeiras pesquisas, mesmo antes da minha, do Dr. Newberg, tá? Fotografia cerebral, né? Em monges meditando, né? Ele vai justamente chegar a um ponto que ele chama que nós temos um ponto de Deus no cérebro. Tanto que ele escreveu um livro, Why God Don't Go Away? Por que Deus não desaparece? Porque Deus não some da nossa vida ou da nossa consciência. Porque nós teríamos como se fosse uma marca no cérebro que facilitaria esse lugar em que você acessa outros níveis de realidade, tá? E você meditando, você vai treinando isso para conseguir chegar nisso com mais facilidade, não é? Acessar a esses outros níveis, até porque você chega nesse estado em que o passado, o presente e o futuro ficam como uma coisa só, você tem acesso a isso. Tanto que em hipnose eu posso fazer regressão, como eu posso fazer projeção de realidade. Eu posso também projetar a pessoa no tempo. Agora, é interessante você falar isso, porque eu tenho estudado a escola de mistério, né, do Egito Antigo, e tenho percebido que o processo iniciático de transmissão de conhecimento do povo egípcio pós-dilúvio, ele passa muito por esse treinamento dos estados de consciência, do domínio pleno desses níveis de onda cerebral, do domínio pleno do corpo, do domínio pleno da realidade que nos cerca, onde você não tem tempo e espaço, etc. e tal, né? E talvez até o Paulo Iannuzzi, do Rio de Janeiro, vá falar sobre isso, né, no final de semana no Projeto Gay. No dia 2, isso. Nós estamos recobrando agora, Gilda, talvez um conhecimento sobre a consciência que já tenha sido plenamente exercido no passado por essa civilização? O que você pensa sobre isso?
Eu acho que sim, eu acho, inclusive, deixa eu te dizer, quando eu entrei na psicologia transpessoal, né, e quando eu comecei, inclusive, a fazer a pesquisa com abdução e com contato, eu fui obrigada a estudar, porque nós não tínhamos nenhuma referência presente, atual, contemporânea, sobre nada disso. Eu vi psicologia. Durante 10 anos, meu interesse, desde garotinha, sempre foi tudo que era diferente, tudo que era misterioso, tudo que era fantástico, né? Então, eu comecei estudando justamente com os padres que faziam parapsicologia de palco, fazia hipnose de palco, na verdade, né? E eu era fascinada por aquilo tudo. Então, eu comecei tentando entender todos esses fenômenos, que para mim, atualmente, eu não vejo nada como parapsicológico. Eu acho que são poderes que nós temos, que a nossa sociedade moderna não cultiva, não cultivou e não treina. Mas, como você diz, as escolas antigas treinavam. Os antigos sabiam. E os antigos tinham as chamadas escolas de mistério, onde já se fazia todo esse treinamento, não é? Que nós temos algumas escolas até hoje, mas eu acho que muito daquele saber mesmo antigo se perdeu, mas alguma coisa ainda vem desses extremos, né? Quando eu já fiquei mais adulta e mais interessada, foi a grande época do Silva Mind Control, quer dizer, era aprender a controlar a mente, não é? Para conseguir fazer as coisas que queria. E depois disso, eu vou estudar, justamente com a psicologia transpessoal, os estados alterados ou modificados da consciência. Por que estados alterados? Que a maioria das pessoas não sabem que esse estudo começou com o uso do LSD, tá? Nos Estados Unidos. As pessoas, os médicos, os pesquisadores, davam LSD para então ver o que acontecia com a mente daquelas pessoas, ou a consciência daquelas pessoas. Não acredito. Você tem que confessar para a gente agora no ar. Você estava em Woodstock? Eu não, mas gostaria de ter ido. Ajuda, você é muito Foi a minha geração que estava lá e eu queria ter ido. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o meu interesse, nunca tive interesse em droga, tá? Eu estou dizendo que os estudos começaram com o uso do LSD. E quando foi proibido o uso da droga, porque eu sempre tive facilidade de alterar meu estado, não preciso tomar nada para alterá-lo, né? Então, e muita gente é assim como eu. E a dificuldade, às vezes, está em conseguir fazer a âncora nessa nossa realidade, saber lidar com isso. Porque o que diferencia... Lang já dizia isso. O que diferencia, por exemplo, um esquizofrênico de um místico, tá? Os dois nadam no mesmo oceano, tá? Só que o esquizofrênico se afoga e o místico sabe nadar. Então, a diferença entre você fazer dissociação, que antigamente era considerada doença, era patológica a dissociação, e hoje em dia saber dissociar é um poder, é bom, tá? Mas é o controle disso. Você tendo esse controle de alterar seu estado e ter acesso a outras realidades e voltar com controle, tá? Que é o mais importante, é você aprender isso, é esse treinamento, não é? Que você tem que fazer e que as escolas antigas faziam. Então, quando eu comecei a lidar com esses fenômenos todos de emergência espiritual, um monte de coisa que eu não tinha ideia, a única referência era justamente a filosofia perene dessas escolas, né? Eu tive que estudar, eu tive que ver a escola, os tibetanos, as iniciações tibetanas, eu entrei para o Kundalini Research Network para entender o que era Kundalini, o que era energia, o que era isso, para poder lidar com esses fenômenos todos, não é? Então, eu acho que o grande problema nosso aqui no Brasil é não estudar a consciência, não estudar os estados alterados de consciência, tá? Com tudo que já tem a nível científico feito de trabalho nessa área, entendeu, Juliana? Porque como no Brasil é muito mediúnico, tem muita facilidade de se ligar com a parte espírita, perde um pouco essa necessidade ou essa vontade de estudar a nível científico os estados alterados da consciência, né? Agora, quando eles deixaram de usar o LSD e tudo isso, o Stanislav Grof criou outros métodos, e aí também que se pratica muito mais hoje em dia a meditação e a importância da meditação, né?
Agora, claro que isso que você está colocando é muito importante, porque a gente tem a mania, ou talvez quase a dependência, né, religiosa de rotular os fenômenos da consciência, que, como você bem colocou, são fenômenos inerentes às nossas capacidades humanas, e porque à medida que a gente coloca um rótulo que de alguma forma cria uma aura religiosa sobre o fenômeno, parece que a gente coloca esse fenômeno também sob a propriedade de uma religião ou de outra, quando na verdade é um fenômeno natural inerente ao ser humano, e ele não pertence, né, vamos dizer, eu tenho sempre dito isso, a espiritualidade, ela não é uma propriedade da religião, né, a gente tem que avançar, e o próprio conceito de espiritualidade, né, que é a experiência, na verdade, desses estados alterados de consciência, dessas realidades que são acessíveis a partir desses estados alterados de consciência, e que cada vez mais a gente começa a descobrir que necessariamente não tem a ver com o estado religioso ou não. E eu vou agora caminhar para um lado com você, que a Flávia Morgana está fazendo uma pergunta, e que eu vou casar a pergunta dela com a do Alexandre Melo. A Flávia, ela está perguntando assim, se existe alguma característica típica que indique a presença ou contato com o extraterrestre sem que a gente perceba. E aí, complementando, o Flávio, perdão, não o Flávio, a Flávia fez a pergunta, e aí tem uma outra pergunta aqui que eu percebi que tinha a ver com isso, que ele comenta assim, agora perdi aqui a pergunta do homem. O Alexandre Melo. Se os alienígenas ou se os seres, né, utilizam algum tipo de chaveamento para evitar que os hipnoterapeutas tenham acesso a alguns fatos que aconteceram durante a abdução. Então, a Flávia pergunta se tem coisa que acontece que é imperceptível, e o Alexandre pergunta se existe algum tipo de chaveamento para impedir as Gildas Mouras da vida de extrair tudo da cabecinha dos abduzidos. Como é que é isso aí, Gilda? Seguinte, eu não entendi bem a pergunta da Flávia, tá? A do Alexandre, sim, tá? Saber exatamente o quê? A da Flávia é o seguinte, existe alguma característica típica que indique a presença ou contato com o extraterrestre? Uma característica física em quem? No contatado e no abduzido? Ela não é uma característica física, ela pergunta sobre uma característica típica. Tipo, isso aqui é a cara de um abduzido, por exemplo. Na pessoa que passou pelo fenômeno, se tem uma característica. Não, isso não tem. Não tem essa característica. Tem algumas características nos chamados híbridos, mas não nos contatados ou nos abduzidos. Até mesmo o David Jacob, que é um dos grandes pesquisadores no livro novo, ele coloca isso, que os abduzidos vêm de qualquer meio, de qualquer classe, de qualquer profissão, do porteiro ao cientista, sem nenhuma característica especial. Tá? Quanto a isso. Agora, o do Alexandre... O Alexandre pergunta se os alienígenas utilizam algum chaveamento para evitar que os hipnoterapeutas tenham acesso a fatos durante... sim. Eles dão uma indução de amnésia, tá? E essa indução de amnésia é muito forte. Eu mesmo costumo dizer que quando a gente faz a regressão e que consegue atingir o episódio real, mesmo que chegue ao real, tá? A gente só pega uma parte do que foi feito. É como se você apenas levantasse a pontinha do que ocorre. E mesmo assim, quando a consciência daquela pessoa já está um pouco mais preparada até para poder liberar o que foi ali colocado em amnésia. Então, na verdade, tudo que se passa numa abdução, a gente não sabe. A gente tem pequenos fragmentos levantados e que são consistentes, são verídicos, porque são consistentes em todo mundo, tá? Em toda a classe social, independente disso. Mas são pequenos.
A Maria Júlia, Gilda, pergunta se as experiências anômalas que se processam, então, na consciência, se elas estariam relacionadas também com reações químicas do organismo ou se elas são desencadeadas por estímulos externos. Pelas duas coisas. Eu, geralmente, quando dou um treinamento de auto-hipnose, tá? Eu coloco todas as possibilidades do que estimula uma alteração do seu estado de consciência, tá? Até uma medicação pode fazer isso. Como eu já falei, um esporte muito radical pode fazer isso. Um choque pode fazer isso. Então, há muitas outras causas, às vezes internas ou externas, que podem desencadear uma modificação do seu estado. E, às vezes, você não percebe que ele está modificado e você tem que só prestar atenção se você não está agindo como normalmente você agiria ou se você está um pouquinho perdendo o chão. Às vezes, pessoas, quando de repente se tornam vegetarianas, também altera o estado. Tá? E a pessoa, às vezes, nem percebe que alterou. Há muitos fatores que provocam isso. Eu, de modo geral, eu situo isso muito bem quando eu dou o curso de auto-hipnose. Até porque você, se auto-hipnotizando, você vai lidar com tudo isso. Você vai lidar com todas essas possibilidades. Então, você tem que estar treinada para saber como não se perder e não perder a realidade. Esse que é o principal, é saber lidar com isso. Ainda... É tudo uma questão de autorregulagem. Então, e até você falando, você se enumerando tudo isso, né? A impressão que dá é que realmente deve ser muito difícil de conter a nossa consciência quietinha, né? Porque para de comer carne, o estado já expande. Tem uma experiência mediúnica, o negócio expande. Vai fazer um esporte radical, o negócio expande. Porra, já nós vamos ter uma horda de surfista médium. Ô, Gilda, agora, ainda sobre isso, o Pedro está fazendo uma pergunta, Pedro Guimarães está fazendo uma pergunta aqui, que me lembrou da nossa visita lá no Dr. Sérgio Felipe. Quando eu estava gravando o documentário No Meio de Nós, e que eu fui conhecer o Dr. Sérgio Felipe, aí eu falei, e eu e a Gilda, a gente tem uma mania de ter umas prosas assim, super rápidas, cada conversa nossa dá 3, 4 horas, se tiver comendo e bebendo, então vai embora. Aí eu falei para ela falou, me põe aí nessa entrevista, né? E aí eu falei, tá bom, vou falar que você é minha estagiária, né? E ela foi comigo, nós fomos lá conversar com o Dr. Sérgio, que tem o instituto realmente voltado, né, para a pesquisa da glândula pineal. E essa pergunta do Pedro me lembrou isso aqui, ó, Gilda. Quando falamos de estados alterados de consciência com base na meditação, qual que é a importância da glândula pineal em todo esse processo? Bom, não é parte do meu estudo a glândula pineal, não é? É justamente lá do Dr. Sérgio, que tem uns vídeos fantásticos sobre isso. Tem um deles, inclusive, que eu já baixei para estudá-lo, né? E que eu não estudei. Agora, para mim, todo esse processo, a glândula pineal está ligada por um fato muito simples, não dentro da profundidade da pesquisa científica dele, tá? Que eu não sou uma expert, mas dentro da minha prática ou da minha observação e do meu conhecimento, lidando há 30 anos com os contratados e abduzidos, tá? Existe um fator que é uma das características, né? De um modo geral, essas pessoas custam mais aparentar a idade, né? Então, como se o hormônio da melatonina, né, fosse mais aumentado, ou tivesse mais quantidade, ou durasse mais tempo num contatado ou num abduzido. E justamente você lembra que eu fiz essa pergunta para ele, porque como eu encontrei essa ativação rara, né, nos frontais de alta frequência, que na verdade hoje em dia nós conhecemos como ondas gama, né, que é uma frequência muito alta no cérebro, e nós só tínhamos encontrado isso em monges muito avançados, quase anos, né, que estavam fazendo essa frequência alta, e os contatados e abduzidos fazem isso, os que eu pesquisei, né? Então, eu perguntei a ele se essa ativação aqui, aumentada nos frontais, não poderia ter alguma interferência justamente na glândula pineal, né? E ele disse que provavelmente sim,
que era bem capaz de fazer modificações na pineal, do mesmo jeito que a mediunidade, porque o estudo dele parece que é em cima da mediunidade, não é? Mas é alguma coisa que eu não eu sei que tem o problema dos cristais, né? Que os cristais ficam mais, não sei se mais sólido quando a pessoa é médium ou membro, então alguma coisa por aí. Quer dizer, mas um papel importantíssimo, tanto no estado alterado da consciência, quanto na mediunidade, e até no contato, pelo visto, né? Ô Gilda, tem agora aqui um comentário do Corujão Concurseiro, está aí participando pela segunda vez, hein, Corujão? Ele pergunta o seguinte: como julgar, ou como é que a gente sabe a necessidade de buscar a hipnose ou a regressão, né? Seria por curiosidade? Ele comenta aqui: vi que alguns casos, como o do Juliano Jevaé, foram situações de oportunidade, não uma busca efetiva. No meu caso, não foi bem oportunidade, mas eu vou deixar a Gilda responder e depois eu conto como é que aconteceu, tá? Gilda, como é que faz para saber se tem que buscar uma hipnose, uma regressão? Quer dizer, como é que o cara sabe se está na hora de buscar isso ou não? Olha, eu costumo dizer o seguinte: toda regressão é igual uma casa de marimbondo, tá? Você, quando mexe, não sabe o que vai achar. Então, se você não precisa, mas é verdade. Isso é um jeito simpático de falar que nós todos somos abelhudos. A gente realmente não sabe o que vai encontrar, tá? É igual uma caixinha de surpresa, tá? Às vezes você vai buscar uma coisa e vai sair outra completamente diferente que você não esperava e você vai ter que lidar com aquilo, não é? Então, eu costumo dizer o seguinte: você só vai fazer uma regressão se você tiver algum fenômeno muito forte na sua vida marcante, que está te incomodando e que, por isso, você precisa ou quer fazer uma regressão. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, se você tem sintomas, tá? Na vida atual, na vida presente, tá? Que você já tentou de tudo para se livrar daquele sintoma, você tem uma fobia horrível de entrar em determinados lugares, ou você tem um trauma, tá? Aí tudo bem. Então, vamos fazer uma regressão para ver se conseguimos desbloquear essa causa e aliviar essa causa, né? Se fora isso, por curiosidade, normalmente são pessoas que acham que podem ter passado por algum fenômeno e que aquilo incomoda ela não saber. Então, ela também vai buscar regressão porque ela está querendo saber um pouquinho mais, tá? Outras vezes as pessoas também buscam a regressão porque estão achando que a vida não está sem saber o sentido da vida naquele momento, quer saber que direção vai fazer com a vida. Então, também busca a regressão para encontrar esse sentido ou essa direção. Isso também é muito comum. Joia. Eu vou falar uma coisa assim, ó. A do Jevaer não é tão assim, de repente, como as pessoas pensam, tá? Eu já tinha feito uma regressão no Jevaer há muitos anos atrás, por algum fenômeno que já tinha acontecido com ele. E depois ele teve 2 sonhos muito fortes, muito vivos e muito recorrentes, já também há muitos anos atrás, e que não tinha mexido nisso, tá? Então, ele me pediu para a gente recuperar. E ele teve ele revificou, que não é uma coisa comum na hipnose. Pouca gente, quando regride, revivifica. O que quer dizer isso? Volta à cena fisicamente, lembra e revive todos os detalhes daquele momento de 10 anos atrás. Tá? Lembrando pequenos detalhes, inclusive. Isso é muito curioso. Agora, eu tenho que falar para vocês o seguinte: é até curioso, né? Eu não conhecia a Gilda, né? Eu sou tipo o Mr. Magoo, né? Vou andando e a coisa vai acontecendo, assim. Então, e eu não conhecia, a gente não tinha tido a oportunidade de se conhecer. E o que aconteceu? Foi aqui em São Paulo, eu estava jantando e o Robson Pinheiro, e o William, lá do colegiado também do Robson Pinheiro. Nós estávamos conversando e entramos nesse assunto de ufologia, começou e tal. E eu
estava trazendo umas ideias, aí a mesa começou a pegar fogo, né? No bom sentido. No meio dessa conversa, que a gente estava tendo super, né, motivados ali, o Robson começa a ficar meio esquisito, e aí incorpora e começa a falar com a voz diferente. E eu fiquei louco, puto da vida com aquilo, porque eu falava assim, eu tô conversando, nós estamos jantando, nós estamos na nossa, e de repente começa a pegar FM, né? Aí comecei a perguntar pro tal do espírito incorporado, mas o que você está fazendo aqui? Quem te chamou aqui? Por que você está aqui? Que história é essa de invadir minha conversa? Bababá, não sei o quê. E o espírito entrou e deu uns pitacos até bons da conversa. E um dos pitacos, ele falou assim, você precisa procurar uma especialista em regressão hipnótica que tem experiência com abduzidos e contatados. E, pum, desligou o FM, foi embora, volta, Robson Pinheiro, normal. E eu falei, sem vergonha, né? Se tivesse ficado mais uns minutos, eu já pegava nome, endereço e telefone. Não sabia. Aí falei assim, bom, tá bom. Se eu tenho que procurar, vai aparecer. O Mr. Magoo, né, continuou seguindo no escuro. Acontece que isso foi tipo terça-feira, e no sábado tinha um evento em Extrema, Minas Gerais, onde iria palestrar ninguém menos que a tal da Gilda Moura, especialista em abduzidos e contatados. E aí, de repente, eu começo a ler o currículo dela e falo, meu Deus, é a mulher. E eu também ia palestrar nesse evento. E aí eu cheguei de mansinho, no meio da palestra do Petit, o Petit estava falando, eu escrevi um cartãozinho e fui agachado no teatro e dei para a Gilda falar, eu quero falar com você! E aí, nós marcamos uma janta, né, Gilda, aqui em São Paulo. Foi, lá na pizzaria. Na pizzaria, aí a gente começou a conversar. Assim, foi uma conversa já de umas 4 horas para comentar a história. E no dia seguinte ela estava fazendo a minha regressão, e eu falei assim, Gilda, eu estou desconfiando. Foi quase tipo assim, o gato subiu no telhado, né? Eu estou desconfiando. E aí, o que aconteceu? Então, é muito interessante, talvez a Gilda possa até comentar um pouco disso, porque eu vejo que com ela também acontece exatamente assim, né? As coisas, de repente, vão acontecendo, né, Gilda? Parece que tem, assim, umas malhas de sincronicidade em torno dessa questão de contatos e abduções que são bem interessantes, não acha? Sim, porque do momento parece que quando você coloca um determinado disquete no computador, quando você faz a busca no computador, né, que você coloca lá uma palavra-chave, vai saindo tudo que está ligado com aquilo, e na vida também acontece isso. Quer dizer, eu acho que do momento que chega a hora, você encontra uma pessoa e aquilo vai desencadear todo o resto que estaria preparado, que a gente não sabe, não é? Não foi à toa que a gente se encontrou, né? Tinha alguma, não só para me fazer tua regressão, mas muito mais do que isso, né? O projeto é muito mais do que isso. Não, com certeza. Nós estamos só começando. Ô, Gilda, estão perguntando aqui como é que funciona, se você ainda tem contato com o Raimundo Picanco, do Amazonas. Pensou. Quais as novidades sobre essa casuística? Bom, eu estive na Amazônia, né, depois de 18 anos do meu contato lá na fazenda do Raimundo Picanco. Eu voltei à Amazônia 2 anos atrás, ver outra vez a outra parte da propriedade, porque ele vendeu uma parte, fez a casa agora exatamente onde os fenômenos aconteciam. E tinha um quarto nessa casa, que inclusive ele dizia que agora era um portal, tá? E eu gostei muito de encontrá-lo, ver todo o desenvolvimento que tinha acontecido naqueles 20 anos, e principalmente encontrar a Beatriz, a filha dele, que tinha, na época do fenômeno, 2 anos, tá? E agora é uma moça, né, já com 19 anos. E a Beatriz, por incrível que pareça, nós temos uma afinidade enorme, sem nos vermos. Eu a vi com 2 anos. Ela recorda de mim como eu era. E ela tinha apenas 2 anos. Tá? E aí eu
sobre toda a história, tudo que tinha acontecido, como é que aquilo andava, e dormi no tal do dia que era o portal, que a gente teria que ver os sonhos, né? E foi realmente muito interessante, até o que eu sonhei, né? E depois disso, o Picanso veio ao Rio. E agora, coincidentemente, na minha palestra, no Wake Up, Getaway, agora, nesse final de semana que vem, eu vou terminar com um vídeo que o Picanso me mandou semana passada, tá? Ele entrou no Message semana passada para falar comigo, me contar o que vinha acontecendo com ele, e enviou esse vídeo, ele colocou no Face, tá? Mas ele depois me explicou o porquê daquele vídeo. Ele teve um sonho na noite anterior ao fenômeno que ele vai filmar no dia seguinte, tá? E nesse vídeo tinham 6 pessoas, uma dessas pessoas era eu, e por isso que ele estava conversando comigo outra vez. Então, eu estou para voltar na Amazônia, inclusive porque é uma coisa interessantíssima, um dos fenômenos talvez mais fortes que já aconteceram na ufologia, que o Dr. John Mack estava presente comigo, e, no entanto, a ufologia oficial nunca pesquisou o caso da fazenda do Raimundo Picanso. E foi alguma coisa que aconteceu por mais de um ano, diário, né? Os avistamentos eram diários, né? Que houve uma época na ufologia que acontecia muito isso. O fenômeno começava a aparecer num lugar e ficava naquele lugar, quase que diário. A Fazenda Picanso talvez tenha sido um dos últimos em que realmente isso aconteceu também, né? E justamente ele construiu a casa agora nesse lugar que ele chama que é um portal, que seria um portal sagrado, e ele acha que é um espaço para cura muito forte, onde está localizada essa casa. Como eu teve uma evolução muito bonita, e a filha também, dentro de todo o processo. Como eu sei que você não gosta de viajar sozinha de avião, eu vou com você. Eu acho que é um documentário que nunca foi feito, e que Já eu acho que era um documentário extremamente interessante, fazer o levantamento de tudo que aconteceu na Fazenda Picanso, tá? Gilda, tem muita gente aqui perguntando sobre os seus atendimentos e tal. Eu posso colocar para eles o e-mail? Você prefere o e-mail? Então, pessoal, eu estou colocando o e-mail da Gilda Moura no chat para vocês. E agora atendo no Rio e em São Paulo, né? Para quem estiver no Rio e São Paulo, é mais fácil ter um atendimento com ela. Eu estou colocando aqui, está aparecendo como Posati Filmes, aí é só escrever para ela todas essas dúvidas mais diretas, como é que eu quero saber, quero não sei, sou isso, sou aquilo, você pode escrever direto para ela, pode marcar, que é bem, bem bacana. Gilda, tem uma conversa aqui agora, bem interessante, que é o seguinte, ela está fazendo uma pergunta, o Anderson, na verdade, ele está perguntando assim: toda essa sua jornada, com tudo que você já viu de fenômeno, dessas coisas, porque você é a gerente, eu falo assim, se encontro de abduzido e contatado é uma festa estranha com gente esquisita, você é DJ praticamente dessa festa, né? E ele está perguntando assim, de tudo que você já viu, o que você mais, assim, quais são as verdades, entre aspas, que você mais tem certeza hoje, que de repente antes não faziam sentido para você não acreditava, você era mais cética, mas com o passar dos anos, com as experiências, você foi concluindo que realmente se tratava de uma coisa que valia a pena. Bom, para mim, tá? Eu tenho um lado, por que eu tenho um lado da ciência? Porque eu tenho um lado muito cético. Eu tenho um lado muito difícil, mesmo vivendo o fenômeno, eu tenho muita dificuldade de aceitá-lo como ele se apresenta, tá? Então, desde criança, eu tinha atração por essa parte, como eu já coloquei, mas eu não tinha, assim, não chegava muito perto de muitos fenômenos. A não ser, eu já falei muitas vezes, eu parar um relógio meu, não tinha muitos outros fenômenos à minha volta, né?
Mas, com o passar do tempo, né, eu costumo dizer que caiu tudo em cima de mim. Quer dizer, na minha vida tem sido assim. Não é só a pesquisa que eu resolvo fazer. A pesquisa vem a mim, as coisas já acontecem comigo. Por que eu começo a pesquisar abdução? Não porque eu quisesse pesquisar abdução, né? Eu vou pesquisar abdução porque eu me interesso por consciência, por estados alterados da consciência, e começo a reparar que algumas pessoas em que eu assistia nos congressos e que eu tinha contato, aquelas pessoas contavam histórias, aquelas pessoas tinham uma consciência diferenciada, né? Às vezes não tinham uma cultura, mas entendiam de tudo e falavam de tudo. Então, aquela consciência mais expandida é que começa a me atrair para que eu pudesse estudar. O que aconteceu comigo? Vai acontecer o fenômeno que eu conto no Rio Subterrâneo, no meu livro, que é chamado A Noite Especial. O que eu estava pesquisando ali, gente? Parapsicologia. Por quê? Foi num jantar que vieram me contar que tinha uma criatura diferente, um homem que tinha poderes. Eu fiz uma reunião de parapsicólogos, de amigos, para ver este homem que tinha poderes. Não estava ligado com ufologia, tá? Era parapsicologia, me interessava, o cara curava, fazia coisas diferentes, era isso que me interessava, não é? E é quando vai acontecer o fenômeno forte na minha casa, comigo, e que eu fico sem saber o que era aquilo, tá? Sem entender o que era aquilo, sem poder ter ideia se poderia existir extraterrestre no meio de nós, não é? Você depois vai fazer o filme No Meio de Nós, né? Hoje em dia, né, inclusive, quando eu tentei na ciência falar isso, até com David Jacob, que ele disse, fica quieto, não fala sobre isso, porque as pessoas aqui não vão entender, e hoje em dia ele escreve sobre isso, né? Então, eu vou começar a perceber que realmente já existem muitos híbridos no meio de nós. Talvez nem sejam extraterrestres no meio de nós, mas híbridos. Já uma mescla das duas coisas. Então, isso, para mim, começou a ficar mais como verdade, não é? E a abdução eu passei um período, principalmente no início, que eu queria era curar a dor daquelas pessoas. As pessoas eram traumatizadas, eu queria tirar aquele trauma. E eu achava que eu tinha que curar a todos, né? E até o dia que eu percebi que eu também não era super-humana para poder curar todo mundo, né? Então, teria que ter outras pessoas e outras coisas ajudando para resolver esse problema. Então, pergunta, qual é a minha verdade nesse momento? Tá? Quem são os alienígenas? Eu não chamo de extraterrestres, nunca chamei. O Gevaer costumava colocar nas minhas palestras extraterrestres, e até quando eu escrevi artigos para a revista. Mas eu nunca usei extraterrestre. Por quê? Porque eu acho que isso quem provoca esses fenômenos. Eu sou muito mais como Jacques Vallée nesse sentido. É alguma coisa que está já no planeta há muitos anos. Como meu pai já me dizia, minha filha, quando eu comecei a estudar, as naves não vêm de fora, as naves vêm daqui. Tá? O que é esse daqui? Não é? Então, a minha verdade, cada vez mais, tá chegando à conclusão, tá? Tanto que o meu livro último chama O Pacto dos Ancestrais, é que existem esses ancestrais da raça, que estão aqui, numa outra dimensão, tá? E que realmente são os que estão provocando esses fenômenos, com a finalidade de nos salvar, de nos ajudar a abrir a consciência e ver se nós começamos a cuidar um pouquinho melhor desse planeta, até para eles poderem, inclusive, interagir um pouquinho mais conosco. Então, essa seria, no momento, muito mais a minha verdade. Até porque, quando eu fiz a regressão sobre o fenômeno da Amazônia, eu me vi sendo levada a uma cidade de mestres, e que estaria aqui no Brasil, aqui em cima do Brasil, numa outra realidade, uma realidade ou uma dimensão um pouquinho diferente da nossa, mas que estariam aqui. Ô, Gilda, o Leandro está fazendo uma pergunta que acho que vai de encontro com isso que você está falando, e que vai de encontro também sobre a pesquisa que nós estamos fazendo juntos, e que talvez seja uma oportunidade bacana agora da gente entrar nisso, porque ele pergunta assim, como distinguir os alienígenas, que você está falando,
de entidades extrafísicas, ou talvez aí espíritos, vamos colocar assim. Seria o abduzido uma espécie de médium, um sensitivo poderoso? O que você acha disso aí, Juliana? Não, é diferente. O médium, ele é médium e ele começa a receber entidades desencarnadas, ou seres, ou o que seja, né? Mesmo que seja forças da natureza, como é no candomblé, ou que seja um caboclo, um preto velho, ele desenvolve essa capacidade e, com isso, ele começa a ter acesso a receber essas entidades, tá? Então, é um desenvolvimento mediúnico da própria pessoa, tá? De um modo geral, o contatado é o contrário. Ele passa por um fenômeno forte, tá, de contato, que dá um impacto na consciência. A partir desse impacto na consciência, que ele abre capacidades mediúnicas e capacidades paranormais, de telepatia e de muitas vezes de pré-cognição e de outras capacidades. Mas é pós-contato, é o oposto. Mas, de um modo geral, seriam provavelmente pessoas que já tivessem alguma mediunidade, tá? E por isso, mais facilmente vai desenvolver isso. Mas eu fico muito com contato dentro da posição teosófica, né? Que é esse impacto na sua consciência para a irrupção do... Você começa a ter acesso a esse sagrado. Então, eu também fico bastante dentro da definição entre mediunidade e canalização, no sentido de que a mediunidade, o ser comunicante, ele vai abaixar a vibração dele para chegar na vibração do médium, tá? E na canalização, ou no contato, é a pessoa que vai subir a frequência para chegar a alcançar contato com outras consciências, de outros níveis, né? Agora, realmente, nesse momento, Juliano sabe, como eu também, a coisa está bastante misturada, né? O que é o quê? Mas, por exemplo, nas próprias ondas cerebrais tem uma diferença. Gente, tem uma diferença enorme. Um curador, por exemplo, que recebe uma entidade como o Dr. Fritz, tá? Quando a entidade entra, ele ativa os 19 canais do cérebro numa frequência de microvolts bem baixinho, mas ativa os canais todos, numa frequência de 40 Hz, mas com os microvolts pequenininhos, tá? Se você está num desenvolvimento, numa comunicação mediúnica, você ativa suas têmporas, ativação está nas têmporas, tá? O contato é nos frontais, tá? Eu acho que se você faz uma viagem, uma miração, a ativação é occipital e parietal. O próprio cérebro tem uma diferença. E outra coisa nos contatados. Os contatados são os únicos, tá? Que quando fazem essa frequência alta no cérebro, tá? Os microvolts são muito altos. A mediunidade, de modo geral, os microvolts são baixos. A potência é mais baixa, é mais fraca, é menos física. O contato tem uma atuação muito mais física. Assim é que eu vejo a diferença. Não sei se fui clara. Não, foi muito clara. Inclusive, gente, para todos vocês que estão acompanhando exatamente essa discussão, que é muito interessante, inclusive, da mediunidade e da canalização, ou seja, essa diferença entre o fenômeno, entre o ser comunicante e tudo mais, que nos motivou, tá? Porque nós temos uma desconfiança do ponto de vista de pesquisa, de que esse fenômeno tem tomado alguns centros espíritas, que seriam mais do que nós podemos até contabilizar, por já haver uma predisposição, não é, Gilda? Uma predisposição daquelas pessoas de estarem realmente nessa busca da consciência, da expansão da consciência, para essa busca de elevação realmente de nível vibratório, de percepção de mundo e tudo mais. Então, veja que coisa interessante. Nós iniciamos essa pesquisa
meio que no afã do documentário no meio de nós, porque entendemos que havia ali alguma coisa muito curiosa e havia necessidade de fazer um primeiro mapeamento quantitativo para depois chegar ao qualitativo. E eu estou colocando agora no chat para vocês o link dessa pesquisa, tá? Que está dentro dos nossos servidores. Se você ainda não teve oportunidade, se você tem essa experiência com seres, como a doutora Júlia colocou, seres alienígenas, né? Se você tem essas experiências sensitivas de canalização, ou mesmo experiências mais, vamos dizer, você não precisa necessariamente canalizar, mas numa sessão mediúnica, ou num trabalho mediúnico, ou num trabalho transcendental que você tenha feito, você se deparou com um ser que não é um ser humano físico desencarnado simplesmente. E se você quiser compartilhar essa experiência, você pode acessar essa pesquisa, responder essa pesquisa, é absolutamente confidencial, e pode repassar isso também para pessoas o contato de vocês. Porque é muito interessante, nós já estamos perto de 1000 respostas, e para nós o número 1000 seria muito importante. Já até dá uma prorrogadinha no prazo para chegar a esse número de 1000 respostas, e eu acredito que chegamos. Que nós vamos chegar. Isso por si só já é muito interessante, porque ainda é um assunto tão tabu, tão estranho, né? Não dá para você comentar com o cara do açougue, né? Com a japonesa que frita o pastel na feira. Você não pode comentar com qualquer um. Mas, de repente, a gente olha para o mapa do Brasil quer dizer, nós já temos 700 respostas. Ou seja, são 700 pessoas. Cara, isso é um congresso, né? Isso é uma São Paulo cheia de pessoas que estão dizendo que estão tendo essas experiências. Então, é muito importante mesmo, vocês estão engajados aí, que acompanham nosso trabalho, fazer uma divulgação disso, porque todo mundo, isso parece aquela coisa antigamente assim, né? Sabe LinkedIn? Que fala assim, o emprego que você quer, ou a empresa que você quer trabalhar, está a 2 contatos de você. Eu diria que o fenômeno da abdução e do contato, ele está a 1 contato seu. Se você pegar a tua agenda, você vai achar uma pessoa que viu uma nave, que viu alguma coisa que... Se você não teve essa experiência, você vai ter na sua lista, no seu telefone. Você vai começar a procurar. E você vai perguntar assim, você já viu alguma coisa, negócio de disco voador, de fenômeno, de luz, não sei o quê? Sempre vai ter alguém para te contar uma história. É impressionante, é impressionante. E é impressionante como essas histórias estão ficando cada vez mais evidentes. Gilda, você, por tudo que você já pesquisou, eu acredito que você seja um excelente termômetro para dizer como essas coisas eram e como essas coisas estão hoje em dia. E mais do que isso, o que é que a gente pode esperar para daqui 10 anos, por exemplo? Pois é, mas antes de eu te responder isso, eu queria colocar uma coisinha de alguns contatados me disseram, que eu acho que também ajuda a clarear um pouquinho, tá? Por exemplo, uma contatada que sai do corpo desde pequena. Ela distingue o que ela vê quando ela sai do corpo no astral, de quando ela tem o contato com um ser extraterrestre ou alienígena aqui. Então, ela diz que no astral, ela encontra não os seres alienígenas, ela encontra os espíritos, tá? E quando ela percebe no astral os espíritos, tá? Se tem um ser alienígena, não estão percebendo, tá? Porque quando ela tem um contato, o ser se materializa fisicamente, de repente. Seja holográfico ou físico, mas ele simplesmente aparece no mundo físico. Tá? Do mesmo jeito que as naves aparecem, como passando por portais, elas aparecem e desaparecem. Não é? Eu, quando tive um avistamento da nave que eu descrevo no livro, que viraram 6 em cima do meu apartamento em Ipanema, era muito clara essa sensação de que ela saía, ela aparecia e desaparecia, como se passasse de uma outra dimensão para aqui e voltasse
da onde tinha saído, né? Então, a aparição dos seres também é muito assim. Ele simplesmente aparece, né? Onde você está, fisicamente, ou mesmo que seja um holograma, mas seria um holograma muito físico, né? Muito mais do que numa outra dimensão, né? Quando ele realmente se manifesta aqui. Agora, quanto à modificação, que foi a sua pergunta, tá? Eu acho muito importante. Eu acho que o fenômeno todo vem mudando. Por exemplo, a abdução, com tudo que tem na mídia, com as informações, com tudo isso que vem passando, que as pessoas vão aprendendo, o que eu tenho notado, se há 20 anos as pessoas, quando se viam numa mesa, passando por exames, entravam em pânico, gritavam ou choravam, alguma coisa assim, não acontece mais. A pessoa pode recordar que está numa mesa, passando por exame, mas me diz assim, eu estou na mesa, mas eu não estou com medo, tem uns seres estranhos aqui à minha volta, mas eu acho que eles não são maus, não, porque já não há aquele medo de que isso vai acontecer. Quer dizer, nós já vimos que não aconteceu nada, essas pessoas, pelo contrário, ficaram mais líderes, abriram mais a consciência, expandiram a consciência, ficaram melhores seres humanos e mais preocupados com o planeta, entendeu? Então, esse medo, estamos invadidos e vai acontecer o quê? Não é? Então, com isso, eu acho que o fenômeno vem se modificando, entendeu? E com relação aos médios e aos canais, eu também acho que, por até algumas pesquisas que eu andei vendo ultimamente, é preciso, além desse questionário, a possibilidade de se fazer realmente uma pesquisa, acho que as pessoas talvez já estejam com a consciência um pouco mais expandidas, não é? E mesmo dentro da mediunidade, né? As pessoas já estão com outra visão e outra clareza, até com essa possibilidade de interagir com mais facilidade com seres de outras realidades ou de outras dimensões, ou que são nossos ancestrais ou somos nós no futuro. Quer dizer, na verdade, Juliano, a verdade, ninguém sabe. Né? A gente tem trechos de pesquisa aqui e acolá, não é? Em que cada um vai montando a sua verdade, mas enquanto não abrirem realmente tudo que se sabe, ou dos governos, os governos sabem tudo e por isso que não abrem. Né? Que a gente realmente tenha esse fenômeno se manifestando um pouco mais palpável e que explicando um pouquinho mais o que acontece, né? A gente vai continuar com muitas teorias, né? E com a vivência de cada um. Eu acho que o importante é isso, é a vivência, não é? Para você que está nos acompanhando, nós estamos chegando no finalzinho da live. Foram muitas perguntas, não deu para a Gilda responder todas, mas a gente comentou aqui no começo que quem quisesse, que as 5 melhores perguntas iam ganhar um VIP aí para entrar no evento do Wake Up Gateway, que vai acontecer no próximo final de semana em São Paulo. Então, como foram muitas perguntas, eu vou pedir para você recortar a sua pergunta aqui no chat, ou a melhor delas, você vai mandar para o meu e-mail, juliano@posati.com, e o título do e-mail você vai colocar Live 5. Aí eu e a Gilda depois vai fazer uma seleção das que ela mais gostar, e nós vamos confirmar para você até amanhã aí o VIP para entrar no Gate. Agora, Gilda, quem não ganhar, ou que nós só vamos dar 5 e tiveram muito mais perguntas inteligentes, não foram só 5, foi umas 50 perguntas inteligentes. Eu fiquei arrependido aqui, porque agora não dá para privilegiar todo mundo. Mas dá para ir no evento. Como é que vai funcionar o evento? Que vai ser lá no Teatro MC, ali na Vila Leopoldina, no mesmo lugar que nós fizemos o 3º Fórum de Ciência e Espiritualidade. Fala um pouquinho do evento aí para a gente, Gilda. Vende o seu jabá no ar. Tá bom. Esse evento nasceu, tá? De uma ideia que nós estávamos juntos num congresso em Curitiba, no Carnaval, e o René Martin, que é lá dos primórdios da ufologia, foi a pessoa que fez o primeiro revista ufológica no Brasil, que era a OVNI Documento, tá? Que tinha acesso a Heineken, a dona Irene Garanque, todo esse pessoal lá do início,
conversando comigo e com o Raul Iannuzzi, montar um simpósio em que cada um de nós teria um espaço maior para poder falar tudo que nós sabemos da pesquisa, e inclusive toda atualização de coisas novas. Ele, o René, mora nos Estados Unidos, está chegando aqui trazendo, ele tem acesso a toda essa parte mais fechada de governo e de acobertamento, então ele vem trazendo muita bomba, muita coisa forte sobre todas essas novas descobertas e novas aberturas dos Estados Unidos, as aberturas das coisas mais fechadas ou mais secretas, tá? Então, a palestra dele é sobre isso. É o Paulo Iannuzzi, que também tem muitos anos, quer dizer, ele só queria pessoas que tivessem realmente, não pesquisa de computador, mas pesquisa mesmo, né? Então, Paulo Iannuzzi tem toda sobre essa parte antiga, principalmente Egito, em que ele já foi ao Egito mais de uma vez, e tem toda uma vivência própria no local, um conhecimento, ele inclusive fala um pouco de egípcio, e vai fazer a relação do fenômeno com essas civilizações antigas, tá? Então, o sábado, Iannuzzi com essa parte egípcia, e o René Martin com a parte mais do acobertamento do fenômeno ufológico. No domingo de manhã, sou eu, sobre invasão ou transformação, principalmente por causa, depois do livro do David Jacob, que assusta muito, eu vou trazendo todas as novidades do que rola por aí e do que pode ser verdade, do que não é verdade, para que vocês possam pensar, e trazendo muita novidade que não tem sido falada sobre toda essa parte de abdução, tá? E contato. E depois, na parte da tarde, nós temos o Juliano, que ele pode dizer o que ele vai falar, e mais o Ricardo Mafia, que é outro bastante inteirado dentro dessas partes secretas de CIA, de toda essa parte, como o René Martin também, que vai falar sobre a Antártica, sobre tudo que vem acontecendo na Antártica. Tá? E no final tem uma mesa redonda, tudo isso, um painel sobre isso. Então, eu acho, a ideia é fazer um movimento diferente, até porque o nome Wake Up Getaway, na verdade, era o Wake Up São, tá? Mas como a logomarca não pôde fazer isso, foi que entrou o Getaway, que seria o portal do despertar. Quer dizer, na verdade, seria alicerces para essa transição planetária que nós todos estamos passando, e eu gostaria muito que todos pudessem ir nos ajudar, nos dar força, ouvir o que nós temos a passar, que eu acho que pode clarear, que ainda está obscura dentro de todo esse fenômeno. Tá? A ideia é essa, quero agradecer muito ao Juliano, inclusive de estar nos ajudando e de ir lá participar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de conviver com você, e tudo que nós estamos produzindo juntos, né? É muito gostoso, gente, porque a Gilda realmente é uma pessoa que mantém uma chama, uma garra, uma paixão por essa área, que é delicioso poder conversar com ela e poder tocar isso em frente, né? Poder beber um pouquinho de toda essa experiência, de todo esse conhecimento. Então, fica o convite, o Dog aqui... Eu esqueci de falar do preço. Como é que é? E agora, eu esqueci de falar do preço, né? Que agora os 2 dias está por R$150 e estudante paga 100, tá? O preço que está no cartaz já se modificou, agora a oferta é essa, tá? E dá para comprar na hora, caso alguém queira chegar de sopetão. Pode comprar na hora, claro. Pode sim. E lá vão ter os livros, tanto os livros do René Martin, os meus vão ser vendidos com 20% de desconto no evento. Tá? Aqui, olha, na descrição da live, que vai ficar aqui embaixo, eu coloquei Projeto Wake Up Gateway e tem o endereço do site também, para quem quiser mais novidades. Gilda, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês, e a qualquer momento nós vamos preparar uma nova live
Daqui o Dudu para dar o recado de que já está na hora de dormir. Olha a cara aqui, ó. Tipo, o dono sai dessa live que agora acabou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Gilda, despeça-se aí do povo e vamos em frente. Tá, boa noite. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação, por todos que me ouviram. Eu espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho mais. E o que eu não consegui, vamos ver se no final de semana eu clareio. É isso aí. Gente, muito obrigada a todos, tá? Boa noite. Obrigada, Juliana, também. Sempre avante com essa coisa importante, pessoal. Tchau, até mais. Bom descanso.